E o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, usou as redes sociais para defender o deputado federal Nicolas Ferreira, acusado por alguns parlamentares de esquerda de proferir falas transfóbicas durante pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados Federais, inclusive no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu vou mostrar um tweet, porque Valdemar da Costa Neto agora estreou no Twitter. E o primeiro tweet de estreia de Valdemar diz o seguinte: é uma pessoa sobre Nicolas Ferreira, né? É uma pessoa de qualidades, que tem princípios, um jovem que defende suas convicções com paixão e também com seriedade. E aí tem um ponto importante desse tweet: conte conosco, Nicolas. Estaremos, o PL, né? Estaremos sempre contigo, foi o que disse o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, no Twitter hoje por volta de meio-dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi sorteado relator de ações, inclusive contra Nicolas Ferreira. O deputado pode ser preso, suspenso do mandato ou até mesmo cassado, segundo as possibilidades abertas pela legislação brasileira. Há pelo menos 2 notícias crimes contra o parlamentar apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Uma delas é de autoria do PSOL, outra da Aliança Nacional LGBTQIA+. Senhores, deixa eu apresentar o nosso time desta sexta-feira aqui do 3 em 1. Hoje o programa está lotado, repleto aí de estrelas. Temos Fernando Capês, Jorge Serrão, Gustavo Segré e o nosso queridíssimo Fábio Piperno. Capês, eu não sei o que aconteceu, mas os 3 estão de gravata vermelha. Eu acho que isso é um sinal importante aqui da gente entender. Bom dia, boa tarde, Capês, seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Estou sem gravata. Capês, vamos tentar entender, já que você está estreando aqui no 3 em 1, essa posição aí do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, porque isso tem um simbolismo político muito grande, né? Afinal de contas, Nicolas Ferreira também foi muito importante para Valdemar na eleição. Bom, vamos falar primeiro em termos de política. O Valdemar mostra que ele é leal. Essa é uma característica do Valdemar da Costa Neto. A lealdade, a lealdade aos companheiros, a lealdade partidária. Então, em primeiro lugar, ele age de maneira correta. Seria extremamente negativo se ele se postasse de forma covarde, ficasse neutro, debaixo da mesa, escondido, e deixasse ali o seu deputado, que teve mais votos, o deputado mais votado do país, abandonado nesse momento. Age de forma correta e já manda um sinal de que no Congresso Nacional, dificilmente, eu diria provavelmente, não haverá nenhum quórum para a cassação, sequer para a instauração de processo objetivando a cassação, porque o PL é a maior bancada do Congresso Nacional e já fechou questão apoiando o deputado Nicolas Ferreira. Então, em primeiro lugar, numa resposta rápida à sua primeira colocação, a postura dele, do ponto de vista político, é correto. Em política, não se admite traição nem traidor. Muito bem, Piperno, ótima tarde para você. Eu quero entender um pouco, porque conversando com alguns parlamentares ontem à tarde sobre o caso, o parecer de ontem à tarde significava que não haveria possibilidade de cassação em relação a Nicolas Ferreira, mas estava em discussão, sim, uma suspensão ao deputado federal. Como é que você vê isso? Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. Olha, Paulo, eu acho que dificilmente o Nicolas vai passar totalmente ileso, mas eu também não acredito, por exemplo, em cassação. Acho que pode haver um processo, acho que pode haver alguma sugestão no sentido de talvez uma suspensão, advertência, enfim. Mas também fora do âmbito político, acho que outros processos vão começar a pipocar, né? Até porque há elementos claros para tentar enquadrá-lo na questão da transfobia. Agora, eu fico imaginando o seguinte, como de algum tempo para cá tem sido difícil a vida do Valdemar. Porque, vejam, o Valdemar, ele preside uma legenda que acabou sendo multada em quase 23 milhões de reais por conta de uma leviandade executada no final do ano. Aí o Valdemar também tem entre as deputadas aí da sua legenda a Carla Zambelli, que resolveu, então, encenar aqui um bang-bang urbano e tal, sair armada, invadir restaurante com arma em punho e, obviamente, processo. Aí ele tem como grande estrela do partido um ex-presidente da República, que agora é o homem das joias, né? Uma espécie assim de um Neo Lawrence das Arábias, quem sabe, né? O homem que está dando tanto problema. Agora vem o Nicolas.
Então, veja, ele não tem aumento de sossego, mas é o que disse o Capês. Ele não pode passar de forma alguma a imagem de deslealdade com uma das suas estrelas emergentes aí. Né? O Capês, antes de passar a palavra para o Serrão, eu vi que você me pediu, por favor. Com relação a essa questão criminal, né? Porque nós estamos aí analisando várias hipóteses que podem ocorrer. Então, eu queria lembrar o seguinte: os deputados federais e senadores, também os deputados estaduais e deputados distritais, são invioláveis por suas opiniões e votos. Isso chama imunidade material, ou seja, não existe crime. Você não pode pretender que um parlamentar exerça a sua função se, ao manifestar a sua opinião, é considerado um crime. Então, o fato, para usar uma expressão bem do juridiquês, trata-se de um fato atípico. Sequer está configurado em lei a prática do crime diante da imunidade material. Além disso, para que haja o crime do artigo 20 da lei do racismo, né, que é a lei 7.716 de 1989, ele teria que praticar uma discriminação. Ele foi irônico, eu diria inadequado, inconveniente. Tribuna não é para fazer esse tipo de gracejo, principalmente colocar peruca, malbaratar a função tão nobre que é a função de deputado. Foi imaturo, demonstrou essa imaturidade, merece um puxão de orelha, mas não acredito que tenha se configurado um crime, nem que seja possível violar nesse contexto a imunidade material. Teria que ser um crime muito claro na manifestação de opinião para que se caracterizasse dele. Portanto, no meu modo de ver, não há risco de prisão, de processo criminal, nem de cassação. Talvez uma suspensão ou, como eu acredito que vai acontecer, uma advertência. Fica uma lição para o jovem deputado. Você foi o mais votado, você tem 1 milhão de votos da porta para fora. Dentro do Congresso, você tem um voto. Baixa a bola. Serrão, André Mendonça será o relator das notícias crimes contra o deputado federal. Isso muda alguma coisa? Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Existe uma palavrinha que é fundamental: respeito. Eu não admito falta de respeito comigo. Acho que todo mundo deveria agir assim. Mas você, se não aceita, você também tem que ter a contrapartida de respeitar as outras pessoas, como elas são, o que elas fazem e o que elas pensam. A regra é muito clara, o Capês deixou tudo muito esclarecido na fala dele. O artigo 53 da Constituição, aquele que foi, no outro dia, esquecido, né, lá pelo Parlamento, na legislatura passada, ele garante a total liberdade ao parlamentar por quaisquer, conhece no plural, quaisquer palavras que ele usar. Então, acabou. Então, o Nicolas não pode ser imputado em nenhum crime pelo que ele falou. Agora, vamos lá. A questão do respeito é sempre fundamental de ser levado em conta. Mas, mesmo assim, analise a fala dele, tirando a irreverência da peruca, que o transformou aí num traveco horroroso. Acho que a maior agressão aos travestis foi um travesti com a cara daquele menino, né, com aquela peruca. Ficou horroroso. Então, isso aí foi uma agressão. Mas foi para o campo de uma ironia que pode ser questionada, um excesso de reverência que talvez não coubesse ao parlamento, mas ele fez. Ele fez porque ele está indignado, como tantas pessoas estão indignadas com essa brincadeira que tem sido feita no Brasil há bastante tempo. A criação artificial de divisão entre as pessoas. O movimento LGBTQ+, ele tem toda a razão de existir, mas ele não pode ficar lacrando quem não concorda com ele. Esse é o ponto essencial. E quem não concorda com ele também não tem direito de lacrá-los. É esse meio termo que está faltando no Brasil hoje. Então, o deputado pode ser advertido pela fala dele? Pode e deve. Isso é o que deve acontecer na Câmara dos Deputados. Mas crime, cassação de mandato, não tem nada disso. E será com certeza esse o parecer do relator André Mendonça na hora que tiver que avaliar esse caso no Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, não deveria nem ser analisado, porque nem caberia esse tipo de proposição que foi feita tanto pela deputada Tabata Amaral quanto pelo pessoal do grupo LGBTQ+. Ô Segré, ótima tarde para você. O Capês traz um ponto aqui interessante, né? Porque existem dois mundos hoje sendo discutidos, o mundo político e o mundo das redes sociais. O mundo político a gente trouxe aqui, inclusive essa defesa por parte de Valdemar Costa Neto, mas no mundo das redes sociais, de
8 de março, Dia Internacional da Mulher, para cá, Nicolas Ferreira ganhou 46 mil seguidores nessa história toda. Tem estratégia nessa história, não tem não, Segré? Tem. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas e a nossa querida audiência. A gente não combinou a cor da gravata, é importante mencionar, foi espontânea. Mas essa questão das redes sociais, claramente era o objetivo. O Nicolas vem das redes sociais e ele também está tentando atender o seu público. Porém, no momento que ele assumiu como deputado, ele tem que entrar nessa linha de deputado e dar o exemplo. Mas avaliando o conceito do processo que vai ter que passar pela Câmara de Deputados. Primeiro, a Corregedoria Parlamentar deve avaliar se realmente teve alguma questão para ser avaliada. Depois passa para a mesa diretora. Depois vai para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que foi instituída em 2001 e que hoje tem muito trabalho, inclusive, pela frente, porque tem Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli. Na maioria são deputados de direita acusados por deputados de esquerda de perda de decoro parlamentar. Mas aí vem muito pano pela frente e tem que ser avaliado depois, caso a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar interprete, que ser resolvido pelo plenário, onde são precisos 257 votos dos deputados para que seja advertência, censura, suspensão ou eventualmente cassação. Lembrando que dos últimos 174 processos de pedido de cassação, só foram avaliados e confirmados 7, e todos eles por escândalos de corrupção, nunca por aquilo que o parlamentar falou. Piperno, você me pediu a palavra? Sim, eu concordo com absolutamente tudo que o Segré falou. Realmente, no âmbito parlamentar é exatamente isso que acontece. Mas, sobre o que o Capês e o Serrão explicaram, houve um fato novo aqui no Brasil, que foi a condenação do Daniel Silveira. Claro que não foram crimes tipificados aí da mesma forma, aliás, o do Nicolas nem foi, né? E eu também me lembro que um dos votos favoráveis à cassação, aliás, a prisão dele, né? A condenação dele, não foi exatamente cassação, a prisão dele, um dos votos favoráveis foi exatamente do André Mendonça. Aquele placar foi de 10-1, sendo que 9 votos foram iguais, o do ministro Nunes Marques foi um voto diferente, e o André Mendonça, ele se alinhou com aqueles que defendiam a punição, porém, o voto dele foi diferente na dosimetria, né? O deputado, o Daniel Silveira, acabou sendo condenado a 10 anos e o André Mendonça optou por uma condenação por 2 anos. Mas, de qualquer forma, ele também ratificou a condenação. Então, eu já li ontem e hoje juristas apontando exatamente esse caminho. E embora os parlamentares sejam protegidos pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, o STF, então, abriu essa brecha no ano passado, que pode, inclusive, custar caro agora ao deputado Nicolas. Por favor, Capês e em seguida o Serrão. Bom, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu cheguei até a escrever um artigo no site Consultor Jurídico sobre a fala do Daniel Silveira. Ali foi uma fala completamente inadmissível. Ele praticou crime, ele ameaçou a integridade física de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estava convocando a população a invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Foi uma ameaça direta. Aí estava caracterizado um crime que está previsto no Código Penal, no artigo 359, letra L, claramente. Então, para que haja um crime e não meramente a imunidade material, o deputado não tem que emitir apenas uma opinião. Essa opinião tem que se travestir claramente num crime efetivo. É bem diferente a hipótese do Nicolas, que fez um gracejo bem genérico. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade e nenhuma semelhança entre a fala agressiva e, a meu ver, criminosa, embora ainda não merecedora da pena que ele recebeu, foi uma pena desproporcional, mas foi um crime. E ele merecia, sim, perder o seu mandato. Diferente aqui do Nicolas, que fez um gracejo genérico e, com certeza, a meu ver, está dentro da imunidade parlamentar e da manifestação legítima da sua opinião. Serrão.
E esse é um ponto que é fundamental de ir para a discussão. O caso Daniel Silveira já mostrou que o próprio Congresso não se preocupou em proteger seus pares, mesmo com essa questão do Daniel ter cometido o crime, como o Capês alegou ou não em sua fala. Mas estava garantida a ele a imunidade parlamentar e ela foi desrespeitada pelo próprio parlamento. E o Supremo Tribunal Federal comemorou, inclusive com o voto do André Mendonça, que o Piperno lembrou muito bem, e esse voto todo mundo se lembra, ele estava sendo ali transmitido ao vivo, e na hora do que o André Mendonça deu o voto, um telefonema misterioso, né, tocou lá para ele, no meio desse voto, não gostando muito do voto que ele proferiu. Então, essa história tem que ser lembrada. Agora, a regra é muito clara. No parlamento, o Nicolas falou no parlamento, o Daniel Silveira falou fora do parlamento e com indícios de materialidade de algum crime contra uma autoridade. Então, momento quente, isso foi interpretado assim. Mas o caso do Nicolas agora, ele não pode ser vítima de uma perseguição ideológica, que é o que estão tentando fazer numa armação contra ele, que é um deputado parlamentar, tem muita força entre os jovens, entre o segmento evangélico conservador. Então, não cabe punição ao Nicolas. No máximo, se o parlamento quiser dar uma advertência sobre a conduta. Agora, e a gente pede, nunca mais bote aquele travecão de novo ali, Nicolas, que pegou muito mal.